Somos seres relacionais. Desde a infância, precisamos de interações humanas para sobreviver. Gostando ou não, o contato com o outro é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida social, amorosa, profissional e até espiritual. No entanto, o que se vê hoje são pessoas que cada vez menos sabem se relacionar, uma sociedade avessa ao convívio. Mas quando olhamos para Jesus, entendemos que existe um modelo a ser seguido, um padrão que devemos imitar e que nos mostra que relacionamentos saudáveis são aqueles baseados em Cristo. Descubra esse padrão na série Relacionamento. Aleluia, boa noite família, paz do Senhor. Glória a Deus, quantos estão felizes por estarem na casa do Pai? Glória a Deus, será que você pode dar um grito de júbilo aí, uma salva de palmas? Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, boa noite. Eu queria conhecer os nossos visitantes, quem aqui está pela primeira vez. Eu queria pedir que você levante sua mão onde você estiver. Nós queremos te conhecer. Se você puder ficar em pé, vai ser muito mais legal, que você vai ser exposto. Fique em pé onde você estiver, pode ficar em pé aí. Se você é de casa, está perto dessas pessoas, se puder dar boas-vindas, um abraço. Nós somos uma igreja que amamos a Deus em primeiro lugar e amamos cada um de vocês. Que vocês se sintam em casa, que vocês se sintam amparados. Espera aí, gente, ali, pensei que não ia chegar ninguém aí, cara. E aí eu desci aí para te dar um abraço. Glória a Deus. Eu também quero fazer uma menção especial. Aliás, se você está nos assistindo online pela sua primeira vez também, clica o QR Code. Agora está complicado, gente, porque eu fico vendo esses vídeos de stand-up comedy, de crente, e eles ficam falando de igreja de parede preta. Eu sei que a nossa não é igreja de parede preta, mas ele diz, né? Se você quer ver se a sua igreja é de parede preta, você fala, o seu pastor fala, olha lá, tem um QR Code aparecendo. Aí agora, toda vez eu lembro disso, eu falo, meu Deus. Mas eu tenho que falar, porque tem gente que nos assiste online. Então vai aparecer um quadradinho estranho na sua tela. Tá nesse canto aqui, ó, embaixo. Você clica nele aí, tá bom? Eu também queria fazer duas menções especiais a duas pessoas que eu amo, que fazem parte da minha família e que os Estados Unidos roubou de mim e da Érica e dos meus filhos por um tempo. A Nathalie, que é amiga de infância da Érica, que está aqui fazendo uma visita. Seja muito bem-vinda. Não, tem que ficar em pé, Nathalie. Tem que ficar em pé, Nathalie. Fica em pé. Aí, faz assim, ó, dá um oi pra galera. Aí. E a Tati, que é um presente de Deus também, nossa amiga do coração. Ela, o Jason, o Ben, o Tyler, são pessoas que nós amamos. Tati é uma pastora de uma mega igreja, onde eu recebi muito. Seja muito bem-vinda, você sabe que a casa é sua. Eu chamei ela para pregar, mas ela não quis. Guardei no coração e tá tudo certo. Seja muito bem-vinda, Tati. Um beijo no B, no Thomas, no Manu, vocês também fazem parte das nossas vidas, né? Glória a Deus. Queria pedir que você se colocasse em pé mais um pouquinho. Nós vamos orar para começar esse culto. Aliás, o culto já começou, mas para entrarmos na palavra, na verdade. Glória a Deus, que louvor incrível, que ministração maravilhosa. Parabéns todo Yah Worship, parabéns Jonathan por tanta unção. É só o começo daquilo que Deus quer fazer aqui na Yah Church. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor, Deus. Que o Senhor acalme o nosso coração nessa noite, que o Senhor traga paz, que as palavras que fluam neste ambiente sejam palavras de confronto, mas ao mesmo tempo de demonstração do seu amor e do seu cuidado, Pai. Deus, que não seja o Ramon falando, que não seja o intelecto, Pai, mas que o teu Espírito possa usar a minha vida para falar com os teus filhos, Pai. Peço, Deus, que toda confusão, todo cansaço mental, tudo aquilo que possa impedir essa palavra de fluir da minha parte ou da parte dos meus irmãos, que o Senhor venha a reter agora e que o Senhor libere algo novo sobre as nossas vidas, Pai. Que nós estejamos conectados contigo e que o Senhor se manifeste nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, cumprimentá-la, dar uma boa noite, falar Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, nós vamos começar. Nós estamos entrando na quarta mensagem da série Relacionamento. Tem sido um tempo incrível. Quem aqui acompanhou as outras mensagens?
tem sido um tempo maravilhoso, a gente aprende com Jesus, Ele é nosso modelo, Ele é o nosso padrão, e Ele tem nos ensinado tanto durante essa série. Eu não sei vocês, mas o Espírito tem falado demais ao meu coração, e antes mesmo de ministrar essa mensagem a vocês, eu sou ministrado, eu tenho o privilégio de receber essa ministração. Primeiro, muitas vezes dói, porque é um confronto também na minha vida, um confronto sobre as minhas atitudes. Então, que você não leve para o pessoal e que você saiba que quem está falando neste lugar é um homem de Deus que se dedicou, que se separou para que você pudesse ser impactado por essa mensagem. Quero te falar que eu já orei antes de subir aqui, que nada que venha do homem cresça nesse ambiente, mas tudo que venha dele tenha liberdade e encontre os corações, amém? Talvez dessa série que nós falamos até agora seja mais atual. Aí você talvez me pergunte, mas as outras não eram atuais? Eram atuais todas as mensagens, mas essa daqui ela é preponderante, porque a base do nosso relacionamento com Cristo passa pelo fato se nós nos relacionamos com o diabo ou não. Aí você talvez diga assim, mas é impossível que isso aconteça. É impossível porque eu sirvo a Deus. E eu trouxe aqui uma mensagem que talvez gere perguntas sobre a sua atitude, gerem perguntas sobre a sua conduta, gerem perguntas sobre o seu dia a dia, mas Cristo vai revelar muitas coisas para você hoje. Talvez você diga, é pesado falar, mas João define ainda pior. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha que forte isso, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso Deus vai se manifestar na sua vida, hoje, para destruir as obras do diabo, destruir as obras que Satanás tem feito na sua vida, com a sua vida, através da sua vida. E hoje vai ser um dia incrível em nome de Jesus. Enfim, se nós vivemos na prática do pecado, segundo o que João diz, nós não vivemos com Cristo, isso é óbvio, né? Por isso a mensagem de hoje ela é tão importante. O tema da mensagem é Jesus e o diabo. Por que eu estou te falando isso? Porque o diabo vive ao nosso derredor. O diabo vive à procura de uma brecha para entrar na sua vida, para mexer nos seus negócios, para mexer com a sua família, para destruir o seu casamento, para que você esteja cada vez mais distante da vontade de Cristo. Esse é o desejo real do diabo para a sua vida, para a vida da sua família. E a real é que se nós não estamos fazendo a vontade de Cristo, nós não temos intimidade com Cristo. Sem intimidade com Cristo, sem comunhão com Cristo. Sem comunhão com Cristo, sem o cuidado muitas vezes de Cristo. Sem o cuidado você se torna uma presa muito fácil para que Satanás te fisgue e te leve para ainda mais longe. Nós falamos semana passada que o salário do pecado é a morte. Que o pecado nos afasta da presença de Deus. E um dos codinomes de Satanás que nós podemos ver na Bíblia é que ele é o tentador. Você sabia disso? Amém? Quantos sabiam disso? A maioria de vocês sabiam que o diabo é o tentador. A verdade é que todo mundo passa por tentação, todo mundo em alguma área está sendo tentado por Satanás hoje. Talvez você esteja sendo tentado a falar de alguém, talvez você esteja sendo tentado a trair o seu marido, talvez você esteja sendo tentado a fazer coisas dentro do seu negócio que você não deveria fazer. O dicionário define tentação como um impulso para a prática de coisa censurável ou não recomendável. Só pela definição do dicionário nós já podemos ver o quão danoso a tentação pode ser para o ser humano. Porque é através das tentações que Satanás coloca sobre os nossos caminhos, quando nós caímos, nós nos afastamos. Quando nós caímos, nós simplesmente deixamos de estar mais próximo do cuidado de Cristo. Não é novidade. Talvez você diga, eu tenho caído muitas vezes nos meus pecados, nas tentações, nas armadilhas. E eu quero te falar que pessoas que estão relatadas na Bíblia também caíram. Adão e Eva caíram na tentação. Davi cedeu à tentação. Mas nós podemos ver que tanto Davi quanto Eva, quando cedem às tentações, não conseguem obter um resultado positivo. Nós precisamos entender algo. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para quebrar essas correntes. Amém?
Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar, para me resgatar, para te resgatar. Nós falamos na semana passada que o caráter de Cristo é o... Vocês estão de sacanagem, vocês não lembram? Não vale pão de queijo. Paguei pão de queijo, daqui a pouco, né? Vocês se interessaram, né? Só vem aqui por causa do pão de queijo. O caráter de Cristo é o amor. Bíblia relata que Jesus, que Deus é amor, por inúmeras vezes em 1 João 4, muitas vezes nós podemos ler e tarará, 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 parecia um coach agora, né? Mas a Bíblia diz muitas vezes e relata que Deus é amor, a essência dele é amor, o seu caráter é o amor, mas o seu propósito para com a humanidade é a salvação. Nós lemos isso semana passada. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele se despiu de toda a sua divindade, ele se despiu de toda a sua glória, ele sofreu como nós sofremos, ele chorou como nós choramos, ele teve que combater as pessoas más, como muitas vezes nós temos que combater. E eu quero te falar que através da história, nós podemos ver que Jesus venceu as tentações, Jesus derrotou o tentador. E quando nós falamos a respeito da vitória de Cristo sobre o tentador, nós podemos observar 4 padrões ótimos que Jesus Cristo nos deixa para que nós também possamos aplicar esses padrões e vencer as tentações nas nossas vidas. Amém? Quantos aqui estão vivendo algum período de tentação? Seja vulnerável na presença de Deus aí. Quantos estão tentados a mentir nesse momento? A não levantar a sua mão. Então todo mundo, não é possível que todas as tentações do mundo estão sobre a minha cabeça. Quem aqui está sendo tentado, meu querido? A gente muitas vezes acha que tentação é só relacionada à mulher, só relacionada a homem. Tentação é muito mais do que isso. Quando você está dirigindo o seu carro, e domingo é um dia que talvez eu seja mais tentado para pecar no trânsito, porque eu acredito que todo mundo que não sabe dirigir pega o carro no domingo. E todo mundo deve combinar. O Ramon sai da casa dele às 8h, então todo mundo ali na Castelo Branco parado para irritá-lo. Não é possível que isso aconteça. Você está sofrendo alguma tentação? Amém? Deus quer te revelar coisas profundas. Talvez a sua tentação seja algo simples, talvez seja algo profundo, mas eu quero te dizer que o padrão que Cristo nos deu, os 4 padrões que nós vamos falar hoje, vai fazer com que você enxergue de uma outra forma, com outros olhos, com outras perspectivas e outras expectativas daquilo que Ele quer falar. Vamos ler esse texto? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Pensa só. Vou fazer a cronologia dos fatos, tá? Jesus é batizado por João Batista. Existe aquele diálogo. João Batista diz: não, quem tem que batizar alguém aqui? Você tem que me batizar. Jesus fala: não, é importante que você me batize. Quando João Batista batiza Jesus, a pomba desce, o Espírito vem sobre ele, e ele é levado para o deserto. É essa a cronologia dos fatos, tá? Então vamos ler. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: quem aqui já foi para Israel? Pináculo do templo, quando nós olhamos do Monte das Oliveiras em direção ao templo, fica na ponta do lado esquerdo. Pensa, tá? Visualiza desse lado de cá, olhando de frente para o templo. É o lugar mais alto, de fato, naquele lugar. Então levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus.
Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. O primeiro padrão que Jesus nos ensina para vencer as tentações é: você precisa estar cheio do Espírito. Não existe jeito de você vencer as tentações se você não estiver cheio do Espírito. Jesus Cristo, o cara, a pessoa mais incrível, estava cheio do Espírito para vencer as tentações. Muitas vezes nós flertamos com o diabo. Nós gostamos desse flerte. Nós muitas vezes queremos dizer que nós somos espirituais, queremos dizer que nós adoramos a Deus, mas uma olhadinha não tem nada de errado. Uma mentirinha não tem nada de errado. Uma conversinha fiada no WhatsApp com outras pessoas não tem nada demais. Não, mas eu encho a minha vida com a presença de Jesus. Eu vou todo domingo na igreja. Eu fazia escola bíblica dominical. Eu tenho minha família. Meus pais são pastores. Não se trata a respeito dos seus antepassados, se trata sobre você. Sobre você estar cheio do Espírito Santo. Algumas versões apontam que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Se nós lemos a mesma história através do relato de Lucas, está lá no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Se Jesus, que é a pessoa mais incrível, fonte de toda inspiração, fonte de todo amor, fonte de todo cuidado, estava cheio do Espírito, que te leva a pensar que você não precisa ter o Espírito Santo tão ativo dentro da sua vida. Sabe por que muitas pessoas não querem que o Espírito Santo seja aquele companheiro, aquela pessoa ativa? Porque não querem ser confrontados. Quando se tem o Espírito Santo, quando você comete um pecado, quando você conta alguma coisa, quando você maltrata alguém, automaticamente o Espírito Santo te incomoda e você fica constrangido e você fica envergonhado e o seu orgulho é tratado e você tem que se humilhar diante da pessoa que te humilhou. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele não vai permitir, na real você tem o livre-arbítrio, você pode fazer aquilo que você entende, mas não vai ser fácil para você contar uma mentira, não vai ser fácil para você enganar alguém, não vai ser fácil para você trair o seu marido, trair a sua esposa. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos prontos para enfrentar uma batalha. E é importante que você saiba que existe um caminho para você obter o Espírito Santo. O que nós acreditamos é quando você aceita Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse mesmo instante o Espírito Santo desce sobre a sua vida. Existe algo que é dito muitas vezes errado sobre o descer do Espírito Santo e um novo enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a sua vida no momento que você se converte. Mas você pode ser cheio novamente, assim como aqueles discípulos foram cheios. Vocês lembram da história? Aqueles discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, conforme está relatado em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. No capítulo 2 o Espírito Santo desce, e então eles têm aquela pregação maravilhosa de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, eles estão cheios do Espírito Santo, aquele lugar tremeu. E eles continuaram vivendo, eles continuaram pregando. Quando João e Pedro são presos e levados ao sinédrio, são questionados, aqueles discípulos ficam com medo. Quando Pedro e João voltam, eles começam a interceder e orar.
E a palavra de Deus que mais uma vez o Espírito Santo os encheu, e com mais ousadia, mais intrepidez e mais autoridade, eles pregavam o Evangelho. Existe um jeito e um caminho para você ser cheio do Espírito Santo, meu irmão: vida com Deus. E vida com Deus não se resume a um final de semana, não se resume a 2 horas, dentro de tantas centenas de horas que você tem na sua semana. Sabe por que tem um monte de crente que tem caído nas tentações e nas ciladas? Porque não estão prontos, não conhecem as tramas de Satanás, não conseguem enxergar a mão poderosa do Senhor e não se relacionam como deveriam se relacionar. Nós precisamos ter relacionamento diário com Cristo. Você precisa ter tempo individual com Deus, no seu quarto, na sua casa, no seu carro, no ônibus, onde você estiver. Você precisa falar com Deus. Por isso que a leitura da palavra, ela é tão importante. Por isso que a leitura, o alimento espiritual, ele se faz tão necessário nos dias de hoje. É o seu alimento espiritual, e é disso que você precisa se relacionar. Quando você tem essa medida completa, você ouve a voz. Quando você tem essa medida completa do Espírito, você está cheio de autoridade, você está cheio de unção, você está cheio do Espírito para enfrentar o Satanás. Quando nós estamos cheios, nós entendemos os direcionamentos, nós entendemos aquilo que o Espírito nos mostra, nós entendemos aquilo que o Espírito nos pede, e nós simplesmente obedecemos, porque nós amamos a presença do Espírito. Então o primeiro padrão que Jesus nos mostra nesse lugar, é que nós precisamos estar cheios do Espírito. Amém? Glória a Deus. O segundo padrão que Jesus nos ensina, é que nós precisamos usar a arma certa. Não é verdade? O Pedro deixou aí? Empresta o fuinho aí primeiro. O outro. É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conseguiria ir para uma guerra com isso aqui? Sabe o que é isso aqui, gente? Não é berrante. É um chofar. Quem aqui é do Bola de Neve? Ou era do Bola de Neve? Você viu muito isso lá, né? Aqui não tem tanto, graças a Deus. Brincadeira. É porque a gente não sabe tocar esse negócio. Você entendeu porque não tem aqui? É mais ou menos por isso. Se fosse na época de Gideão, faria sentido. Jesus mandou Gideão, Deus mandou Gideão com os seus chofar, com seus cântaros, com seus vasos quebrarem. Eles venceram aquela luta contra os midianitas. Mas imagina eu chegando no fronte da batalha. Segura aí, rapaziada, tem uma coisa para vocês. Não ia dar certo, não é verdade? Agora imagina se eu chegasse. Isso aqui é a arma certa para uma guerra? Agora eu estou pronto para a guerra, irmão. E agora, estou pronto para a guerra ou não estou? Estou? Cara, olha isso aqui. Dom Pedro II fincou isso aqui, ó. Se eu tiver com essa arma aqui para a guerra, eu tenho mais chances do que um chofar, na verdade? Sim ou não? Não. Porque isso aqui nem afiado está. Nem afiado está. Tá vendo? Ó. O inimigo não sabe. Mas eu sei. Realmente o inimigo não sabe, mas eu não sou besta. Vou eu entrar no fronte da batalha lá com a minha espada desafiar, né? Enfim, não ia dar certo. Agora, se eu entro num tanque de guerra, é arma apropriada para uma guerra? Sim ou não? Só que se eu não souber pilotar um tanque de guerra, de que vai adiantar eu ter um tanque de guerra? Se eu não souber, numa guerra, gente, eu não estou aqui falando que eu sou pró-armas, hein? Pelo amor de Deus, porque daqui a pouco já coloca lá, o pastor é pró-armas. Eu até tinha pedido para o Pedro trazer uma arma de airsoft, eu falei, melhor não, acho que Deus não quer, porque as pessoas vão confundir tudo. Mas,
Pensa uma coisa, se eu vou para uma guerra, eu tenho que ter os melhores armamentos. Eu tenho que ter tanque de guerra, eu tenho que ter granada, eu tenho que ter arma. Mas se eu não souber usar, de que adianta eu ter a arma certa? Então não é só sobre somente ter uma arma certa, é sobre saber manusear a arma certa. É sobre a sua arma certa estar afiada, é sobre a sua arma certa estar pronta para uso, e no momento que você precisar usar a sua arma, ela está disponível para você. Você entende isso? Agora, pensa comigo, nós estamos falando de uma luta espiritual, sim ou não? Qual que é a arma do cristão? Fala de novo, mais alto. A palavra de Deus. Alguém tem uma Bíblia aí? Peça para minha irmã. Eu vou fechar, depois você abre de novo, tá? Isso aqui é Bíblia de crente, ó. A capa descolando. É isso aí, glória a Deus. Glória a Deus por isso, cara. Outro dia eu fui almoçar com o Daniel Lara. Alguém conhece ele aqui? Um homem de Deus. Ele falou, cara, sabe o que eu sinto saudade? Bíblia na mão das pessoas. Porque um celular na mão das pessoas, a gente nunca sabe se eles estão respondendo o WhatsApp, nunca sabe se eles estão vendo Instagram, mas Bíblia não tem jeito. Não tem stories na Bíblia, até tem, né? Mas a gente não consegue imaginar. Imagina aqui a galera postando. Mas deixa eu te falar, se nós sabemos que essa aqui é a nossa arma espiritual, todo mundo, quando eu falei qual que é a arma espiritual do crente, todo mundo falou a palavra de Deus. Agora, de que adianta você saber que a palavra de Deus é a arma, se você não sabe como usar a arma? Olha o que está escrito lá em Efésios 6,17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então não adianta, meu querido, você saber que a nossa espada espiritual derrota o inimigo se você não souber como usá-la. Agora você só aprende a manusear a espada se você gastar tempo. Se você demorar e se debruçar no Evangelho, e se debruçar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você sabia que em Israel, a gente vai muitas vezes, esse ano não, mas as pessoas que estão em serviço estão constantemente equipadas. Mentira, Diego? Elas estão constantemente, mesmo que de folga. Quem está servindo no exército está com o seu fuzil a postos, prontos, para qualquer momento que estourar uma crise, elas estarem prontas. Nós precisamos ter isso aqui decorado, gente. Você só vai combater as ideologias desse mundo, o mal que esse mundo prega, se você saber o que consta na palavra de Deus. Você precisa cuidar da sua arma, você precisa deixar ela afiada. Em uma batalha humana não adianta você simplesmente ter uma espada que não esteja afiada. Não adianta você ter uma arma que não esteja carregada e pronto para uso. Você imagina numa guerra, um tanque de guerra sem gasolina, de que serve? Até que serve, né? Mas ele não vai andar, gente. Você quer ter o pleno conhecimento e a plena aplicação da sua espada espiritual, da sua arma espiritual, aprenda os benefícios que você tem nela. Nós precisamos desse alimento espiritual. Irmã, obrigado. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tragam suas Bíblias. A gente não sabe por quanto tempo mais nós teremos disponíveis em nossos aplicativos e celulares a palavra de Deus. Eu não quero ser alarmista, eu não sou desse tipo de pessoas, mas a palavra de Deus em papel, ela ainda continua sendo poderosa, amém? Obrigado, viu? Deus abençoe. Vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 4, Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus estava usando a sua arma espiritual. Quantos aqui já fizeram um jejum? Bem, deixa eu trazer o cenário para vocês. Jesus estava 40 dias sem comer. Ele não estava algumas horas sem comer. Ele estava 40 dias em jejum, no deserto, sem alimento. Quando Satanás se apresenta para ele, Satanás não chega para ele e fala assim, olha só, eis que aqui tem uma piscina para você. Ele sabia exatamente aquilo que Jesus precisava.
Ele tinha conhecimento daquilo que Jesus precisava naquele momento. Ele viu a fragilidade, tanto que a primeira coisa que ele oferece é o quê? Pão, alimento. Estudos mostram que um homem consegue ficar 50 dias sem comer, e até 5 dias sem ingerir qualquer tipo de líquido. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui já fizeram jejum de até 10 dias? Levanta sua mão. Pode levantar a mão aí, eu quero honrar a sua vida. Glória a Deus por isso. Quantos já fizeram jejum de até 20 dias? Eu já nem levanto. Vou colocar a mão para trás. Quantos já fizeram jejum de até 30 dias? Meu irmão, você está lado a lado com Cristo, hein? Passa a unção. Quantos já fizeram jejum de até 40 dias, tirando o Subirá e o Lamartine? Quantos já fizeram jejum de até 50 dias? Aí você também fez de 40 dias? Eu preciso ir, né? Não, Deus dá o fardo para cada um. Você conseguia. Até 50 dias alguém? Quando vocês acabam o jejum, você que fez até 40 dias, o que você sente? Você sente fome? O seu corpo ele está frágil fisicamente, sim ou não? Você perde massa muscular, você perde potência, você perde força, você perde explosão, você perde energia, sim ou não? Estou errado? Se eu estiver errado, você pode, mais ou menos isso. Pensa você, Jesus, num deserto, num calor de sei lá quantos graus, era essa a situação. Nós entendemos a importância do nosso alimento, dos nossos alimentos, da nossa alimentação, das nossas refeições. Você diz para o seu filho: se alimente direito para que você cresça. Coma brócolis, que eu não sei para que foi inventado o brócolis. O negócio fede, como que pode ser bom na coisa? Você entra em casa, está aquele fedor, o que está fazendo brócolis? Quando eu falo que McDonald's é o mais completo, ninguém acredita. Vamos aqui, um paralelo, né? Depois a gente tira. Big Mac. Tem carboidrato, que é pão. Tem proteína, que é carne. Tem os leguminosos, tem alface, tem o fruto, que é tomate. Tem o picles, tem tudo, cara. O molho. Perdão, Senhor, não devia falar isso aqui, né? Mas pensa comigo uma coisa. Nós insistimos para os nossos filhos para que eles tenham uma alimentação regrada e saudável, porque nós entendemos a importância disso. É por isso que os meus filhos não comem todos os dias McDonald's, eles podem comer uma vez a semana e olhe lá. Por quê? Porque eu entendo que uma alimentação saudável vai trazer bons resultados para a saúde deles, não é verdade? Agora deixa eu te fazer uma pergunta: na mesma intensidade que você tem ensinado seus filhos a ingerir o alimento espiritual, com a mesma intensidade que você fica no pé do seu filho para que ele coma legumes, para que ele coma fruta, para que ele coma uma alimentação saudável, você fala para o seu filho: você precisa se alimentar espiritualmente? Melhor, você se alimenta espiritualmente. A palavra de Deus, ela é extremamente importante, mais importante do que o alimento físico, é o alimento espiritual. Porque o alimento físico, se você não tiver durante 5, 10, 15, 20, até 50 dias você aguenta. Se você não tiver o alimento espiritual, por um dia sequer, Satanás pode armar uma cilada contra a sua vida. Você pode cair nessa cilada e você pode se arrebentar. Você pode acabar com a sua história, você pode acabar com a sua vida, você pode acabar com os planos que Deus tinha para você. Essa é a importância de nós termos e nós nos alimentarmos com a palavra de Deus. Agora pensa uma coisa: Satanás ele apela para os nossos desejos e satisfação pessoal. Nos dias de hoje, na nossa cultura, ser autêntico é você afirmar a sua própria vontade. Autenticidade perante Cristo é você fazer aquilo que Ele pede para que você faça. É você ser fiel àquilo que Ele pede para que você seja fiel. É obedecer quando Ele te pede para que você obedeça. Todos nós estamos vivos fisicamente, amém? Agora e espiritualmente? Como você está? Você está vivo espiritualmente? Saudável espiritualmente? Você está respirando por aparelhos?
espiritualmente? Como está a sua vida espiritualmente? Você alimenta o seu espírito daquilo que realmente importa, buscando, tendo relacionamento, comunhão, intimidade, lendo a palavra de Deus, se dedicando ao conhecimento bíblico e sendo uma pessoa diferente. Amém? O terceiro padrão que Jesus nos ensina é que nós precisamos buscar a recompensa certa. No versículo 8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, pináculo, que eu já falei para vocês, mostrou-lhe, aliás, nem é o pináculo, né? É o outro, porque o pináculo era para ele se jogar. Esse aqui já é um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Agora deixa eu falar para vocês, não parece atual isso nos dias de hoje? Não parece? É a mesma tática que Satanás usou no passado, é a tática que ele usa no dia de hoje. Eu te dou sexo, eu te dou drogas, eu te dou influência, eu te dou orgulho, eu te dou emoções, eu faço a sua vida uma vida feliz, uma vida saudável. É isso que o diabo faz. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás sempre vai te mostrar o prazer do pecado, ele nunca vai te mostrar a consequência do pecado. Sabe por quê? Porque se ele te mostrar a consequência do pecado, você não vai pecar. Imagina você que tem vivido um período de tentação na sua casa, de cometer um adultério. E aí Satanás apresenta aquela moça bonita, que você não sabe, mas está carregada de demônios. Ou então aquele homem bonito, elegante, cheio de lábia no seu trabalho, mas que você também não enxerga, mas no mundo espiritual está com castas e mais castas de demônio. Satanás não vai te falar: olha só, filho, tenha relações, traia a sua esposa, que vai ser ótimo, você vai acabar com o seu casamento, seus filhos vão parar de olhar para você, você vai perder o respeito, você vai perder a admiração, você vai perder intimidade, você vai contrair uma doença de leve, você vai perder o seu pé. Já misturei diabetes com AIDS. Esse match foi pesado, né? Mas é a consequência do pecado, meu querido, é a morte. E aí ele vai dizer: por fim você vai estar agonizando, e eu vou estender a mão, e quando você estender a mão para mim, te puxar do buraco, eu vou falar: tchau. Satanás não vai te apresentar assim. Satanás vai te falar: olha só, você está insatisfeito no seu casamento, seja feliz, você merece ser feliz. Você vai ser infeliz pro resto da sua vida? Não, para, bobeira, só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Seu marido não é carinhoso com você? Olha só, quem não dá assistência abre concorrência. São esses tipos de frases que Satanás usa para te manipular. Ele nunca vai mostrar a real face do pecado, ele nunca vai mostrar a real consequência que o pecado vai te trazer. Sabe, nós precisamos nos lembrar diariamente que todas as coisas boas que o mundo pode nos oferecer, elas desaparecem num piscar de olhos. Quantas pessoas não tiveram uma fama repentina, se dobraram a Satanás para obter essa fama, e quando chegaram, a queda foi mais rápida ainda. A fama, a saúde, o desejo pelo poder, o status, o respeito, os prazeres que esse mundo pode te oferecer. Deixa eu te falar, nada que o mundo pode te oferecer pode se comparar com a glória que há de se revelar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Está escrito lá em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te falar, nada daquilo que o mundo vai te oferecer é tão glorioso e tão maravilhoso quanto aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Nenhum talento que você possa ter, nenhuma conquista profissional que você possa receber, nenhum benefício familiar que você possa aproveitar vale se comparado com aquilo que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Quantos aqui amam a Deus? Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Ele preparou para você
é infinitamente melhor do que qualquer coisa que o mundo pode te oferecer. Isso não sou eu quem estou dizendo, Paulo disse no livro de Coríntios. A questão é que nós, seres humanos, somos seres imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo a toque de caixa. Nós queremos tudo em uma velocidade. Quantos aqui tem filhos? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar que eu vou parecer muito velho. Na minha época, eu chegava da escola, eu almoçava, eu sentava no sofá e eu colocava no SBT. A SBT sempre foi um canal de bênção, né? Ah, seu Silvio. Eu colocava no SBT e aí era Chapolin, depois Chaves, e eu tinha que esperar. E aí vinha o comercial da Telecena, vinha o comercial do Omo, com aquele carequinha, vinha o comercial da C&A, da Riachuelo, Bombril do carequinha, né? Não é do Omo, você viu? Tem gente que é mais velho do que eu. E a gente tinha que esperar, você não tinha jeito, cara. Você queria assistir determinado desenho, tinha horário, hoje não. Hoje existe o bendito Netflix, bendito Disney blá blá blá, bendito qualquer coisa. E as crianças não têm paciência de ouvir uma vinheta, e eu fico maluco com isso. Porque você só fica escutando, tec, 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 tec. Não apareceu nem pular a introdução, os meus filhos já estão apertando desesperado para pular a bendita vinheta. E às vezes eu posso falar, eu quero ouvir a vinheta. Eu acho muito maneiro ouvir a vinheta. Tem um desenho que o Johnny assiste que eu amo, cara, eu gosto mais do que ele, eu acho. Tanto que quando a gente está sentado, eu falo, vamos assistir Bluey, né? Ele nem quer tanto, mas eu quero. Mas assim, é uma geração, são tempos de muito imediatismo. As pessoas querem resolver tudo de forma muito rápida, não esperam o processo, não esperam o trabalhar de Deus, e aí se antecipam, tomam decisões erradas, quebram a cara, depois pensam, uau, eu teria feito diferente, talvez não teria me precipitado, talvez não teria tomado essa decisão. Por quê? Porque buscaram uma recompensa momentânea, uma recompensa circunstancial, e não olharam para a recompensa eterna, a glória que há de se revelar sobre as nossas vidas. É isso que Satanás faz. Ele sabe a sua dificuldade, ele sabe a sua área de dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, o pior erro do ser humano é achar que Satanás não é esperto. Ele é muito mais esperto que você. Você sem Deus é nada, você com Deus é tudo. Já ouviu isso daqui? É exatamente isso. Você sem Deus é uma presa fácil, você com Deus se torna forte, mas não porque você é bom, porque Ele é poderoso. Agora a gente não pode subestimar o diabo. Eu acho que muitas pessoas colocam o diabo num lugar que ele não deveria estar, enquanto outras pessoas subestimam demais. Nós precisamos estar atentos. Ele sabe exatamente a sua área de fraqueza. Se a sua área de fraqueza é com relação ao ego, ele não vai colocar mulher no seu caminho. Agora, se a sua área de fraqueza é a mulher que ele vai colocar no seu caminho. Você precisa estar atento a isso, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus foi tentado e levado ao pináculo do templo, Satanás citou até passagens bíblicas, não é verdade? E a partir desse ponto nós podemos ver que Satanás pode até citar passagens para confundir a sua vida. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu tinha um amigo que ele estava num ponto de mudar de emprego, e ele veio conversar comigo, a gente orou durante um período para que ele tivesse uma oportunidade de emprego, e Deus abriu uma porta de emprego numa grande empresa aqui em São Paulo, e passou um mês, ele recebeu proposta de uma outra empresa, e ele falou, eu sinto que Deus está me direcionando para essa outra empresa. Eu falei, então calma lá que Deus está confuso, não é verdade? Por que Deus esperou um mês a mais para falar que aquela era a empresa certa? Será que você não está? Ele falou, não, eu ouvi, eu li, eu abri a minha Bíblia e estava lá, ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. Eu falei, a Bíblia também diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Procure outras pessoas, fale com a sua esposa, fale com seus amigos, fale com as pessoas que você considera mentores. Ele não falou, ou falou e não me contou, e mudou de emprego,
e ele quase acabou com o casamento dele. Depois disso, ele arrumou um outro emprego, e ele falou para mim, sabe aquela última mudança que eu fiz? Ninguém me apoiou. A minha esposa não me apoiou, os meus amigos não me apoiaram, você não me apoiou, e eu achei que era de Deus. É isso que Satanás vai fazer. Muitas vezes citar a Bíblia para te confundir. Agora deixa eu te falar uma coisa, nós temos uma lição importante para aprender nesse ponto aqui. Eu já estou quase encerrando essa mensagem. Mesmo que você leia a Bíblia de capa a capa, conheça a Escritura de cor, de cabeça, que você saiba tudo, mas se você não se permite ser transformado por essa palavra, de nada vale. O tudo se torna nada. Satanás conhece a Bíblia, e como a gente pode ver nessa história, ele memorizou a Bíblia, mas isso fez dele um discípulo, um seguidor, ou uma pessoa salva? Sim ou não? Porque não é só sobre você ler a Bíblia, é sobre você nutrir relacionamento e intimidade, olhar com os olhos espirituais e buscar recompensa nele que pode todas as coisas. Uma outra coisa que Satanás usa para nos pegar no ponto, ele usa do nosso orgulho. Ele usa do nosso orgulho, do meu orgulho, do seu orgulho, para te levar para o pecado, para te levar para um lugar de morte. Foi assim que ele fez, foi assim que ele caiu. Foi assim que ele disse, olha só, se nós lemos no versículo 3, ele diz: então o tentador, aproximando-se, ele disse: se és filho de Deus, vocês acham que Jesus tinha alguma dúvida que ele era filho de Deus? Sim ou não? Se nós lemos os relatos, quando Jesus tinha 12 anos, ele sabia que ele era filho de Deus. Ele diz naquele relato, quando ele está com aquelas pessoas no templo, ele diz: eu sou filho de Deus, não com essas palavras, eu estou parafraseando, mas ele sabia quem ele era. Mas Satanás tentou lançar dúvida, do tipo: se você é filho de Deus, me prova aí, mostra para mim qual que é. Foi assim que ele fez com Eva também. Se nós lemos em Gênesis 3:1, diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não é a mesma essência, não é o mesmo tipo de pergunta? Isso nos dá uma clara ideia das artimanhas que Satanás tem usado para nos tentar. Ele sempre brinca com as nossas tendências de sermos pessoas orgulhosas, muitas vezes pessoas arrogantes. Não existem dúvidas que Jesus era o Filho de Deus. Jesus não tinha que provar nada para Satanás. Deixa eu te falar, a única coisa que você tem que provar para Satanás é a quem você serve, é o relacionamento que você tem. Deixa eu te falar uma coisa, não dá para você se relacionar com Deus e se relacionar com o diabo. Não tem como. Não dá para você servir dois senhores. E o quarto e último padrão que eu quero falar para vocês: Jesus nos ensina, a adoração é somente a quem merece adoração. Versículo 10 diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você não deve lealdade a Satanás, você deve lealdade a Deus, e somente a Deus. A sua lealdade, a sua devoção, a sua adoração, a sua forma de gratidão, a sua forma de louvor, a sua forma de quebrantamento, é somente a Deus. Se nós colocamos uma barreira entre nós e Deus, nós estamos cometendo um grande erro. Agora, uma coisa que nós precisamos falar sobre a adoração: Jesus não precisa que você o adore porque Ele é orgulhoso. Ele deseja que você o adore, porque através da sua adoração, você reconhece quem Ele é e o que Ele fez por você. Muitas pessoas hoje usam de status, de dinheiro, isso se tornam seus próprios deuses. E aí eu quero te falar que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você está adorando o seu trabalho, Deus não está recebendo adoração. Se você está adorando a sua família, Deus não está recebendo adoração. Se você está adorando o dinheiro passou de algo que te serve para que você sirva ao dinheiro, você está adorando a mamon, e Deus não está recebendo adoração. Sabe quantas vezes pessoas falam: Deus, se o Senhor abrir as portas dos céus, se o Senhor abençoar, prosperar minha vida,
eu vou te adorar. Não adora no ordinário, não vai adorar no extraordinário. Antes de você ter qualquer tipo de posição, Deus vai te tratar no privado, no particular, para que você seja exaltado depois em público. Uma vida de adoração é um estilo de vida. Não adianta você vir aqui aos cultos e somente aos domingos levantar sua mão, gritar Yeshua, Yeshua, e aí você se quebranta. Isso não quer dizer que você tem vida com Deus. Isso não quer dizer que você tem intimidade. Como você adora alguém? Eu seria íntimo da Érica se eu visse ela 2 horas por semana? É possível, Sérgio, você ser íntimo da Lígia se você a visse somente 2 horas por semana? É possível exercer intimidade desse jeito? Adore ao Senhor. Quando você estiver na igreja, adore ao Senhor. Quando você estiver na sua casa, adore ao Senhor. Quando você estiver no seu trabalho, adore ao Senhor. Somente assim você vai vencer as tentações. Versículo 11 diz que quando Jesus diz essas coisas a Satanás, e você percebe que Satanás se retira, somente quando ele diz, no versículo conforme nós lemos, depois que Jesus diz, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Versículo 11 diz, com isso deixou o diabo, e eis que anjos o serviram. Eu quero te falar uma coisa, eu quero fechar essa mensagem dizendo que sempre existe recompensa para a sua obediência e para a sua adoração. Se você obedecer e resistir ao diabo, você terá recompensa. Se você vencer as tentações, você terá recompensa. Se você vencer o seu medo, você terá recompensa. Se você vencer, sabe, o seu orgulho, você terá recompensa. Se você adorá-lo, você terá recompensa. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que nessa vida nós sempre seremos tentados em alguns pontos, talvez muitas vezes na grande parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E nós somos testados muitas vezes para saber se a fé que nós carregamos, se a fé que nós possuímos é uma fé genuína ou não. Você precisa estar cheio do Espírito para que você não caia em tentação. Deixa eu te falar, se você não tiver vida com Deus, você vai cair em tentação. Se você tiver o Espírito dentro de você, você terá alguém para derramar força sobre você, e você lutará com isso. Você com Deus é a maioria. Sabe, pessoas que são relatadas na Bíblia, que eram homens cheios do Espírito e conseguiram superar as tentações, se tornaram relevantes, mas mais do que relevantes, agradaram o coração de Deus. José agradou o coração de Deus, venceu as tentações que Satanás colocou, não murmurou durante o processo, não resmungou, não questionou, simplesmente obedeceu para que o propósito de Cristo fosse cumprido e ele se tornasse governador do Egito, aliás, o segundo homem lá do Egito, a fim de salvar o seu povo da morte. Daniel, Jó, Sadraque, Mesaque, Abdinego, todas essas pessoas venceram as tentações. Daniel na cova dos leões, pensa você preso com um leão. Deixa eu te falar uma coisa, se você adorar o Senhor, Ele vai te reconhecer perante Cristo. Ele vai te reconhecer perante o Pai. A palavra de Deus diz que se você o negá-lo, Ele o negará perante Deus. Mas se você recebê-lo, Ele também te receberá junto ao Pai. Eu quero concluir essa mensagem contando uma história para vocês. Isso é um fato real, é uma história real. Na cidade de Louisville, nos Estados Unidos, eles tinham inaugurado um zoológico. E esse zoológico tinha uma nova área para felinos. Era uma área separada para felinos. E dentro dessa área de felinos tinha tigre branco, tinha leões, tinha chitas, tinha vários animais. E uma família, 2 amigas, decidiram levar os seus 2 filhos, um de 4 e um de 5 anos, para conhecer esse zoológico. E elas ficaram tão abismadas com a beleza daquele local, elas viram os animais de perto, não era aquela coisa que nem
nós vemos muitas vezes no zoológico que o leão está atrás da pedra. Cadê o leão? Tá lá atrás da pedra, né? Você não vê a pedra é do tamanho do zoológico. Elas ficaram abismadas, felizes. Uau, que lugar bonito, que lugar legal. E elas caminhavam se dirigindo à parte dos felinos, que as crianças estavam realmente animadas para ver os leões, para ver os tigres. Quando elas estavam passando em cima dessa área, por uma ponte, o cobertor de uma das crianças caiu no chão e enrolou na roda do carrinho. Elas pararam ali para desenrolar e não se atentaram quando as crianças continuaram caminhando, continuaram andando, continuaram se movendo. Quando elas terminaram de tirar aquele nó que o cobertor fez na roda, elas notaram que as crianças, por algum lugar, entraram dentro da jaula desses animais. E a primeira coisa que essas mães pensaram, segundo o relato delas, era gritar. Mas elas disseram: eu não posso gritar, porque se eu gritar vai assustar os meus filhos, e eu posso chamar a atenção, atrair a atenção do leão, ou dos outros animais, né? Eu não sei exatamente se existia divisas, provavelmente deveria existir, mas eu não sei como. Elas tentaram achar qualquer tipo de buraco, procurar ajuda, não acharam ajuda, quando uma das mães teve uma brilhante ideia. Ela se ajoelhou e disse bem baixo: filho, vem aqui me dar um abraço. E ela abriu seus braços. Aquela criança olhou e saiu correndo e foi abraçar sua mãe. Passou pelo buraco por onde tinha entrado. A outra criança viu e fez o mesmo. A mãe repetiu e replicou o mesmo movimento. E as crianças foram correndo ao amor que os salvou de um perigo muito maior do que elas poderiam perceber. Por que eu estou te falando isso? Porque é com um amor similar que Jesus acena para nós todos os dias, para que nós fujamos das tentações, para que nós fujamos do pecado, para que nós aprendamos a lidar com o medo e aprendamos a confiar que Ele é o nosso socorro, que a nossa força vem dEle. Quero pedir que você feche os seus olhos. Eu quero falar em primeiro lugar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e talvez esteja vivendo em um momento de muita dor, onde você tem cometido atitudes que você sabe que você está errado, que você sabe que são atitudes que você não deveria cometer. Ou então você que talvez tenha entrado aqui com um vazio enorme na sua alma. Você talvez já tenha procurado resposta em tantos lugares, mas as respostas que vêm para você são respostas vazias, que não te preenchem, que não te confortam, que não te transformam. Eu quero te apresentar alguém essa noite. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele me tirou da cova dos leões. Ele me tirou do buraco. Eu quero falar que Ele está aqui hoje, nesse lugar, não para estender a mão e te puxar, mas para pular junto com você onde você estiver. E como um bom pai, e como um bom pastor que pega a sua ovelha no colo para tirá-lo do buraco, Jesus Cristo quer fazer isso com você nessa noite. O que Jesus espera é que você abaixe um pouco a sua guarda e que você o receba, porque Ele está de braços abertos te esperando. Existe um jeito de você ter a sua vida transformada, é confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu posso te garantir que esse vazio que você está sentindo, que você entrou aqui nesse lugar, vai ser preenchido. Porque ao contrário do que as pessoas dizem, que o vazio da sua alma é do tamanho de Deus, eu quero te falar que não, que o meu Deus é muito maior, infinitamente maior do que qualquer vazio que o ser humano pode ter. Quem aceita, quem diz sim, o recebe e tem a sua vida transformada. E aí nas tentações não estará mais sozinha,
estará cheio da presença dEle. Se você deseja fazer uma oração, onde você diz: Jesus, eu estou cansado de lutar, eu estou cansado de não ter respostas, e a partir de hoje, eu quero que o Senhor me ajude, e hoje eu quero entregar o meu coração para o Senhor, para que o Senhor de fato me ajude. Eu quero pedir que você levante as suas mãos, onde você estiver, e nós vamos orar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver, nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida. Levante a sua mão onde você estiver, nós vamos orar junto com você. Deixa eu te falar uma coisa. Pode manter as luzes apagadas, por favor. A igreja de olhos fechados. Queria pedir que você fique em pé no seu lugar. Você que deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, não tenha vergonha. Fique em pé onde você estiver. Nós vamos orar com você, e você vai ter a sua vida transformada. A salvação vai chegar na sua casa. Não tenha medo de se expor na presença de Cristo, porque Ele já se expôs para você. Levante do seu lugar, você que levantou a sua mão. Eu peço que você saia do seu lugar. Venha aqui à frente para que nós possamos orar junto. Será que você pode ter esse ato de coragem? Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar junto. Se você estiver incomodado, não estiver tão confortável, pega na mão da pessoa que te trouxe. Fala para ela: por favor, me leva lá na frente. Vem comigo. Pode vir aqui à frente. Se você está no seu lugar sentindo um incômodo, eu digo que esse incômodo se chama o Espírito Santo, que já começou a trabalhar na sua vida. Não resista ao Espírito Santo. Senhor, nós declaramos que toda cadeia, toda corrente que talvez prenda aos teus filhos estão quebradas nesse lugar. Eu declaro liberdade do teu Espírito sobre essas vidas, Deus. Declaro que nenhum mal atingirá, nenhum mal tocará, Senhor. Declaro que elas têm liberdade para se posicionar neste lugar e tomar uma posição onde elas dizem: a partir de hoje o meu coração é seu. A partir de hoje o meu coração é seu. Glória a Deus. Pode chegar. Pode chegar, meu irmão. Sai do seu lugar se você deseja entregar o seu coração. Esse é o dia que o Senhor fez. Ele está de braços abertos, esperando por você. Você que tomou essa decisão, coloque a mão no seu coração. Se você está nos assistindo online e deseja também fazer essa oração, que você possa repetir. Depois que você repetir, vai aparecer esse quadradinho de novo aí, aqui embaixo, e você escaneie, entre em contato com a gente para que a gente possa te ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir, irmão. Se você sentir, pode sair do seu lugar. A gente não tem pressa de sair da presença de Deus. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje, repete comigo, põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, hoje eu confesso o Senhor como meu Senhor, e como meu Salvador. Eu declaro com a minha boca que eu te recebo no meu coração. Espírito Santo, me ajude, me dê forças, me ensine a lutar. Caminhe comigo, me encha do teu amor. Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria pedir que vocês acompanhem a equipe de consolidação. Nós somente vamos pegar os seus dados para que nós possamos entrar em contato e entender como nós podemos te ajudá-lo nessa caminhada. A partir de hoje vocês não estão mais sozinhos. Nós somos uma família, nós nos importamos com você, nós nos importamos com a sua história, com a sua casa, e nós gostamos de servir pessoas. Então, por favor, sigam a equipe da consolidação. Nós queremos fazer uma oração de forma individual, e eu quero continuar para a igreja. Eu quero pedir que você fique em pé. Nós falamos a respeito de 4 padrões, para que nós possamos fugir das tentações. Nós falamos sobre... Deixa eu só pegar os versículos aqui mais uma vez. Eu já vou pegar. Desculpa. Nós falamos sobre estar cheios do Espírito. Nós falamos sobre
a arma certa, mas não somente ter a arma, mas saber usar a arma certa. Nós falamos sobre buscar a recompensa certa, nós falamos sobre adorar a quem merece ser adorado. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei como você tem agido, eu não sei como você tem lutado, mas eu quero te falar que se você mudar os seus olhos e observar os padrões que Jesus Cristo nos ensinou e aplicar na sua vida, você vai ter uma vida bem sucedida. Não sou eu que estou falando, é o que a palavra de Deus nos mostra. Quantos aqui querem mudar as suas armas espirituais? Quantos aqui querem mudar as suas perspectivas espirituais? Quantos aqui estão cansados de tomar porrada de Satanás? Quantos estão exaustos, muitas vezes, de parecer que você tem sido afogado, onda atrás de onda, batendo na sua cabeça, e você não consegue sair desse movimento de repetição que você tem vivido? Quantos aqui desejam uma transformação? Você entendeu quais são os padrões de Jesus Cristo? É a sua decisão, hoje, aplicá-las. Jesus teve que se decidir se ele adoraria a Deus ou se ele adoraria ao diabo. Você precisa decidir a quem você deseja adorar. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui mais uma vez, eu peço que você fale com Deus no seu lugar. Eu peço que você peça para que o Espírito ministre no seu coração. Eu peço para você que você abra o seu coração para receber uma nova porção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua revelação nesse lugar, Deus. Te agradecer porque somente ao Senhor nós adoraremos, Deus. Nós decretamos com a nossa boca que nós servimos ao Senhor, que Satanás está embaixo dos nossos pés, que nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pai, nós sabemos que nós teremos dificuldade, a sua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós temos relacionamento contigo, tendo a certeza de que o Senhor nos ajudará nos momentos de dificuldade, nas lutas que nós enfrentaremos, Deus, talvez lutas nas nossas mentes, no nosso coração, mas nós queremos dizer com as nossas bocas que nós acreditamos naquilo que a sua palavra diz, e se ela nos ensina que nós devemos estar cheios do Espírito, que nós devemos aprender a usar as armas que o Senhor nos deu, que nós temos, Deus, que buscar, Senhor, o benefício, Senhor, algo certo, Senhor, algo bom que vem de Ti, que nós temos que adorar ao Senhor, e somente ao Senhor nós temos que dar culto. É isso que nós faremos. Deus, nós firmamos um compromisso contigo nessa noite, e pedimos que o Senhor escreva nos céus, e marque nos nossos corações o dia de hoje, o dia que nós decretamos o não às nossas tentações, o não às nossas vontades, o dia que nós decretamos sim à sua vontade, a vontade do Espírito em nós. Nós te louvamos, Espírito Santo, por esse momento tão especial e tão precioso. Te agradecemos por essa série, e sabemos hoje como devemos nos relacionar com o diabo, que é resistindo a ele, e como nós devemos nos relacionar contigo, que é adorando ao Senhor. Nós te amamos, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.